Neste vídeo, exploramos alguns dos piores ataques de cobras já registrados, em situações que vão do descuido à arrogância extrema. Número 1. O passeio silencioso no Jardim de Bali. Era dia 12 de setembro de 2016. A luz suave da manhã atravessava lentamente as folhas das palmeiras, criando padrões de sombra e brilho sobre o jardim de pedra de uma vila privada em Ubud. O ar estava pesado e quente, carregado pela umidade tropical característica da região, enquanto Marshall Duval, de 53 anos, caminhava sem pressa entre rochas ornamentais que escondiam, de forma quase invisível, um dos predadores mais perigosos do Sudeste Asiático. Marshall era um engenheiro mecânico aposentado, natural de Naperville. Ele havia viajado até Bali para visitar sua filha Karina, uma influenciadora digital que frequentemente compartilhava conteúdos sobre estilo de vida e viagens. Apesar da companhia da família, Marshall sempre preferiu explorar sozinho. Tinha o hábito de acordar cedo, antes de todos, aproveitando o silêncio das primeiras horas do dia. Essa viagem marcava sua primeira experiência no Sudeste Asiático. Karina havia organizado tudo com cuidado, escolhendo uma vila privada equipada com comodidades modernas, tentando garantir conforto ao pai em um ambiente que ainda assim mantinha características tradicionais da cultura local. Naquela manhã específica, Karina já havia saído cedo para uma sessão de fotos ao nascer do sol. Marshall, que havia chegado recentemente e ainda lidava com o cansaço da viagem, decidiu caminhar pela propriedade. A vila estava localizada em um terreno inclinado, cercado por jardins balineses tradicionais, onde pedras cobertas de musgo eram organizadas de forma artística entre samambaias, arbustos e flores exóticas. O que Marshall provavelmente não sabia, ou não considerou, era que aquele cenário também representava o habitat ideal para a Krait Malaya, uma cobra extremamente venenosa. Esses animais costumam se abrigar sob pedras e troncos durante o dia, permanecendo imóveis por longos períodos. Essas serpentes podem atingir cerca de 1,5 metro de comprimento e possuem um veneno neurotóxico altamente potente. Esse tipo de veneno atua diretamente no sistema nervoso, bloqueando sinais entre o cérebro e os músculos, causando uma paralisia progressiva que, sem tratamento, leva à falência respiratória ao longo de algumas horas. O administrador da vila havia tomado precauções. Placas de aviso plastificadas estavam posicionadas próximas à entrada do jardim, escritas tanto em inglês quanto em indonésio. Elas alertavam claramente sobre a presença de cobras venenosas, recomendando o uso de sapatos fechados e instruindo os hóspedes a não mexerem nas pedras. As placas também incluíam imagens das espécies locais e orientações para procurar atendimento médico imediato em caso de picada. No entanto, nunca foi possível determinar se Marshall viu esses avisos e decidiu ignorá-los ou se simplesmente não os percebeu, talvez devido ao cansaço ou à distração. Ele vestia apenas chinelos e entrou diretamente na área do Jardim de Pedras. Mais tarde, Karina comentou que ele provavelmente se interessou pelas orquídeas roxas incomuns que cresciam naquele local. Em imagens captadas por uma câmera de segurança, Marshall aparece agachado próximo às flores, apoiando uma das mãos em uma pedra plana enquanto estendia a outra em direção à vegetação. Esse movimento aparentemente inofensivo acabou deslocando algumas rochas ao lado de uma fenda escura. Dentro desse pequeno espaço, uma Krait de aproximadamente 1,20 m permanecia imóvel desde o amanhecer, perfeitamente camuflada. A reação foi instantânea. A cobra atacou em um movimento rápido e defensivo, atingindo o tornozelo exposto de Marshall, logo acima da tira da sandália. Ele se afastou imediatamente, esperando sentir uma dor intensa, mas percebeu apenas uma leve sensação, semelhante a um pequeno arranhão ou picada de espinho. Sem perceber a gravidade da situação, Marshall caminhou até um banco próximo e examinou o local da picada. Havia apenas 2 pequenas marcas, com mínimo sangramento e praticamente nenhum inchaço visível. Aquilo parecia insignificante. Inicialmente, ele simplesmente ignorou. Cerca de 45 minutos depois, algo começou a mudar. Suas pernas passaram a parecer pesadas, como se estivessem sendo puxadas para baixo. Seus movimentos ficaram descoordenados, e ele precisou se apoiar em um pilar decorativo para manter o equilíbrio. Quando tentou chamar um jardineiro que trabalhava próximo à piscina, percebeu que algo estava muito errado. Suas palavras saíam arrastadas, grossas, como se sua língua não estivesse respondendo corretamente. O jardineiro, um homem local chamado Wayan,
percebeu imediatamente que Marshall estava em dificuldade. Ao vê-lo cambaleando e segurando o pilar com ambas as mãos, correu até ele. Marshall tentou explicar o que havia acontecido, mencionando a picada, mas sua fala já estava significativamente comprometida. Suas pálpebras começaram a cair lentamente, dando a ele uma aparência sonolenta, enquanto ele piscava repetidamente tentando focar a visão. Wayan reconheceu os sinais. Ele já havia ouvido relatos semelhantes de moradores mais antigos da região e entendeu a gravidade da situação. Insistiu que precisavam agir imediatamente, destacando a necessidade urgente de suporte respiratório e atendimento médico. Marshall, porém, resistiu. Ele demonstrava preocupação com custos médicos no exterior e não queria alarmar a filha por algo que ainda acreditava ser pequeno. Mesmo assim, Wayan praticamente o sustentou e o levou até o carro da vila. Durante o trajeto, Marshall finalmente concordou em ligar para Karina. A ligação durou menos de 1 minuto. Sua voz estava fraca, arrastada e difícil de entender. Ele mencionou a picada e disse que estava indo ao hospital, tentando tranquilizá-la ao afirmar que ficaria bem. Mas Karina percebeu imediatamente a gravidade pela forma como ele falava e decidiu sair às pressas para encontrá-lo. Durante os cerca de 35 minutos de viagem, a condição de Marshall piorou de forma acelerada. Os músculos do pescoço já não conseguiam sustentar sua cabeça. Sua respiração se tornou superficial e difícil, e ele perdeu completamente a capacidade de engolir. A saliva começou a se acumular em sua boca. Apesar disso, ele permanecia consciente, preso em um corpo que já não respondia, incapaz de falar devido à paralisia das cordas vocais. Devido ao trânsito, foram forçados a mudar o trajeto e parar em uma clínica menor, chegando aproximadamente 2 horas após a picada. A equipe médica suspeitou rapidamente de envenenamento por Crate e iniciou a preparação do soro antiofídico. No entanto, o local não possuía ventilação mecânica, o que era crucial naquele tipo de caso. Enquanto tentavam estabilizá-lo com oxigênio básico, o quadro evoluiu rapidamente. Em poucos minutos, a paralisia atingiu o diafragma. Marshall parou de respirar antes que pudesse ser entubado. A equipe tentou ventilação manual e administrou o soro, mas ele sofreu uma parada cardíaca. Apesar dos esforços de reanimação, foi declarado morto aproximadamente 3 horas após a picada. Karina chegou ao hospital 2 horas depois da morte do pai. Dias depois, o corpo foi transportado de volta para Illinois. Uma picada quase imperceptível, ignorada no início, demonstrou de forma brutal que, em alguns casos, o menor ferimento pode ser o mais letal. Número 2. O fazendeiro e a cobra que ele acreditava controlar. Era dia 8 de março de 2015. O sol da tarde caía de forma intensa sobre uma propriedade isolada nos arredores de Cuiabá. O calor era forte, e o terreno seco contrastava com áreas de vegetação densa que cercavam um velho galpão de madeira, já visivelmente deteriorado pelo tempo. Debaixo daquele galpão, escondida sob tábuas empenadas e rangentes, vivia uma das serpentes mais perigosas das Américas. Odorico Furtosa, de 67 anos, era um agricultor aposentado que havia passado toda a vida naquela região. Suas mãos calejadas e a pele marcada pelo sol refletiam décadas de trabalho no campo. Ele era respeitado pelos vizinhos por sua experiência, mas também conhecido por comportamentos cada vez mais incomuns, especialmente no que dizia respeito à vida selvagem. Ao longo de aproximadamente 1 ano, Odorico desenvolveu o que acreditava ser uma relação com uma cobra Bushmaster que habitava o espaço sob seu galpão. Ele alimentava o animal regularmente com restos de comida e ratos mortos, tratando-o quase como um animal sob seus cuidados. Ele falava da serpente com uma espécie de orgulho, referindo-se a ela como sua cobra. Dizia que ela havia se tornado dócil, até mesmo preguiçosa, graças à alimentação constante. Essa crença perigosa era agravada por outro fator: sua profunda desconfiança em relação à medicina moderna. Odorico nunca havia frequentado hospitais durante sua vida adulta e acreditava firmemente que sua resistência natural era suficiente para lidar com qualquer problema. Essa combinação de confiança excessiva e rejeição à ajuda médica criava uma situação extremamente arriscada. Naquele dia, seu genro Marco chegou após uma viagem de aproximadamente 3 horas. Ele havia sido chamado para ajudar a preparar a propriedade para venda. Odorico explicou que pretendia remover a cobra antes que possíveis compradores visitassem o local. A Bushmaster, conhecida por seu tamanho impressionante, pode ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 5 quilos.
Seu veneno é altamente hemotóxico, destruindo células sanguíneas e tecidos de forma agressiva. Dentro do galpão, o ambiente era pesado. O cheiro de madeira podre misturado com ração animal era intenso. Sacos de grãos estavam empilhados contra as paredes, cobertos de poeira, enquanto ratos corriam pelas vigas acima. Odorico se agachou no centro do galpão, onde algumas tábuas estavam soltas. Com as próprias mãos, começou a levantá-las, expondo o espaço escuro abaixo. Ali estava a cobra. Enrolada no fundo, quase invisível nas sombras, ela media mais de 2 metros e tinha a espessura de um antebraço humano. Sem hesitar, Odorico estendeu a mão, possivelmente tentando demonstrar sua suposta conexão com o animal. Mas a resposta foi imediata e violenta. A cobra atacou 2 vezes em rápida sucessão, cravando suas presas profundamente no antebraço de Odorico, logo abaixo do cotovelo. O movimento foi tão rápido que ele mal teve tempo de reagir. Ele recuou em choque. Marco correu imediatamente para ajudá-lo, tentando estabilizá-lo e improvisando uma contenção no braço afetado. Ele também tentou ligar para os serviços de emergência. Mas Odorico recusava ajuda repetidamente. Ele insistia que estava tudo sob controle. Em cerca de 20 a 30 minutos, o braço já estava severamente inchado. A pele apresentava manchas escuras e descoloração irregular. Seus dedos começaram a inchar, ficando rígidos e brilhantes. Marco passou a implorar para levá-lo ao hospital, descrevendo como sua cor estava mudando e como seus lábios adquiriam um tom acinzentado. Ainda assim, Odorico recusava. Com o passar das horas, a situação se agravou drasticamente. Ele permaneceu sentado no chão do galpão, encostado em uma viga, enquanto o inchaço avançava pelo braço e se espalhava pelo peito. Sua fala ficou cada vez mais confusa e arrastada. O veneno já afetava seu sistema cardiovascular. Sangue começou a escorrer pelo nariz e pelos cantos da boca, indicando que seu sangue já não coagulava corretamente. Sua respiração ficou irregular e difícil. Marco permaneceu ao lado dele durante todo o tempo. No início da noite, Odorico já não respondia mais. Seus olhos permaneciam semi-abertos, mas sem foco. Pouco depois das 20 horas, aproximadamente 4 horas e meia após a picada, ele parou de respirar completamente. Somente então Marco ligou para os serviços de emergência. Era tarde demais. O laudo emitido 3 dias depois confirmou a causa da morte: envenenamento com colapso cardiovascular e hemorragia interna. O corpo permaneceu no galpão até a chegada das autoridades na manhã seguinte. A propriedade nunca chegou a ser vendida. Mesmo após a remoção da cobra por equipes especializadas, a história permaneceu como um exemplo extremo de como a confiança equivocada pode ser tão perigosa quanto o próprio veneno. Número 3. O casamento que terminou em tragédia. Era dia 10 de junho de 2017. O sol já subia forte no céu sobre uma fazenda colonial em Oaxaca, iluminando o jardim onde cerca de 50 convidados se reuniam para celebrar um casamento que, em poucas horas, se transformaria em uma emergência médica devastadora. Tobias Rivera, de 34 anos, era o irmão mais velho de 3. Conhecido por seu comportamento impulsivo e sua personalidade intensa, ele também era extremamente protetor com a família. Trabalhava como motorista de entregas na Cidade do México, um emprego que frequentemente o mantinha longe de casa por semanas. Em reuniões familiares, sua reputação já era bem estabelecida. Tobias costumava beber em excesso, geralmente mezcal. E conforme o álcool fazia efeito, seu comportamento se tornava cada vez mais imprudente. Sua mãe, em tom meio sério, meio preocupado, costumava dizer que ele acabaria se machucando ou arrumando briga antes que qualquer festa terminasse. Naquele dia, Tobias chegou à fazenda cerca de 3 horas antes do início da cerimônia. Já por volta das 10 horas da manhã, ele havia consumido várias doses de bebida alcoólica. Cumprimentava os convidados com abraços exagerados e contava histórias em voz alta, claramente alterado. Seu irmão mais novo, o noivo, chegou a pedir 2 vezes que ele diminuísse o ritmo da bebida. Tobias ignorou. Por volta das 11h30 da manhã, enquanto os convidados circulavam pelo jardim aguardando o início da cerimônia, Tobias percebeu um movimento nos arbustos. Era uma cobra. O animal, com cerca de 1,5 metros de comprimento, apresentava padrões em tons de marrom e bege. Provavelmente havia sido perturbado pelo movimento constante de pessoas e tentava se afastar para um local mais tranquilo. Tratava-se de uma fer de lance, conhecida localmente como barba amarila, uma das serpentes mais perigosas da América Central.
Adultos normalmente medem entre 1,20 m e 1,80 m, podendo chegar a tamanhos ainda maiores, com peso superior a 6 kg. Seu veneno hemotóxico é extremamente potente, destruindo tecidos e células sanguíneas. Uma única picada pode causar hemorragias internas severas em pouco tempo. Tobias apontou a cobra para algumas madrinhas próximas e começou a rir da reação nervosa delas. Uma funcionária da fazenda, chamada Rosa, que estava servindo água, percebeu a situação imediatamente. Ela alertou Tobias em espanhol, dizendo claramente que o animal era extremamente perigoso e que ele deveria se afastar e chamar alguém responsável. Mas Tobias ignorou completamente o aviso. Com o julgamento prejudicado pelo álcool, ele decidiu transformar aquilo em uma espécie de espetáculo. Aproximou-se da cobra de forma exagerada, se abaixando e fazendo movimentos teatrais enquanto algumas pessoas observavam, nervosas. A cobra reagiu. Ela se enrolou mais firmemente, levantando a cabeça em postura defensiva. Mesmo assim, Tobias avançou. Ele tentou segurar o animal logo atrás da cabeça, como já havia visto em vídeos. Mas sua pegada foi imprecisa, provavelmente comprometida pelo estado de embriaguez. A reação da cobra foi imediata. Seu corpo se torceu com força, envolvendo parcialmente o braço de Tobias. Em menos de 1 segundo, ela atacou. As presas penetraram profundamente na parte de trás da mão direita dele, entre o polegar e o indicador. O veneno foi injetado diretamente no tecido muscular. O impacto foi instantâneo. A expressão de Tobias mudou completamente, da diversão para o choque. Ele gritou e arremessou a cobra, que desapareceu novamente entre os arbustos. Segurando a mão, ele observava as 2 marcas deixadas pelas presas. Cambaleando, foi até um banco de pedra, onde seu irmão e outros convidados correram para ajudá-lo. O noivo o manteve sentado enquanto um tio imobilizava o braço. Rapidamente removeram anéis e relógios e pediram que alguém chamasse uma ambulância. Os presentes tomaram cuidado para não usar torniquetes nem cortar a pele, evitando práticas perigosas. Mesmo assim, os sintomas começaram rapidamente. O local da picada inchou visivelmente. A dor aumentava intensamente, descrita por vítimas como uma sensação de queimadura combinada com pressão esmagadora. Hematomas escuros começaram a se espalhar pelo braço, resultado do rompimento de vasos sanguíneos sob a pele. Tobias ficou tonto. Sua fala começou a ficar arrastada. Pouco depois, sangue começou a sair de suas gengivas, um sinal claro de que o veneno já estava comprometendo sua capacidade de coagulação. Cerca de 30 minutos após a picada, ele já tinha dificuldade para se manter sentado. Sua respiração estava rápida e superficial. Rosa acionou os serviços de emergência imediatamente. Mas havia um problema crítico. O hospital mais próximo com soro antiofídico ficava a cerca de 90 quilômetros, em estradas rurais. O tempo de resposta mínimo era de cerca de 40 minutos. Enquanto aguardavam, o estado de Tobias piorava rapidamente. Seu braço inchou até quase o dobro do tamanho normal. A pele assumiu tons escuros, entre roxo e preto. Ele começou a vomitar um líquido com sangue, enquanto sua pressão arterial caía devido à hemorragia interna. A ambulância chegou cerca de 43 minutos após o chamado. Os paramédicos iniciaram atendimento imediato, com acesso intravenoso e medicação para a dor. Durante o transporte, Tobias ainda estava consciente, mas cada vez mais fraco e menos responsivo. Sangramentos pela boca e pelo nariz indicavam que o dano vascular já era generalizado. Ele chegou ao hospital aproximadamente 70 minutos após a picada. A equipe médica administrou soro antiofídico, mas o atraso já havia permitido que o veneno causasse danos extensos. Apesar de todos os esforços, Tobias sofreu uma parada cardíaca. Ele morreu às 13 horas e 47 minutos. O casamento foi cancelado imediatamente. Os convidados deixaram o local em silêncio. 3 dias depois, sua família realizou um funeral discreto, restrito aos parentes mais próximos. Se tem algo que todas essas histórias deixam claro, é que com cobras não existe erro pequeno. Em todos esses casos, o perigo estava ali, visível, avisado, conhecido. E ainda assim foi ignorado. Às vezes por curiosidade, outras por confiança e, em alguns casos, por puro orgulho. Mas o resultado foi sempre o mesmo: fatal. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!